No episódio anterior, vimos os acontecimentos que se desenrolaram a partir dos Estados Unidos na pequena Hydesville, estado de Nova York, em 1848. Ao final do ano de 1850, uma nova forma de comunicação surgiu e se alastrou de maneira espantosa: as mesas girantes. O processo era bem simples e fora indicado pelos próprios espíritos comunicantes. Bastava simplesmente que as pessoas sentassem ao redor de uma mesa, apoiassem levemente as mãos e aguardassem. Movida por uma força até então desconhecida, a mesa se levantava sobre um dos pés e girava em uma curiosa e inexplicável dança. A curiosidade era tanta que não houve quem não se sentisse fortemente atraído para essas experiências, e assim, a moda das mesas girantes tomou de assalto as cidades norte-americanas. Em janeiro de 1851, o jurista John Worth Edmonds, ex-senador e ex-juiz do Supremo Tribunal de Nova York, um dos homens mais respeitados dos Estados Unidos, começou por conta própria as investigações sobre o intrigante fenômeno. Em 23 de abril, fiz parte de um grupo de 9 pessoas e nos assentamos em torno de uma mesa colocada no meio do quarto, sobre a qual se achava um lampião aceso. Um outro lampião permanecia em cima da lareira. Dentro em pouco, a mesa foi levantada, pelo menos a um pé do assoalho, e sacudida para frente e para trás, com largo desembaraço. Alguns de nós tentamos segurá-la, empregando toda a força de que dispunhamos, mas foi em vão. Nos afastamos para longe da mesa e, à luz de 2 lampiões, vimos este pesado móvel de acaju suspenso no ar. Então, decidi prosseguir com essas investigações, determinado a esclarecer ao público, pois pensava que tudo não passasse de ilusão. Minhas pesquisas, porém, me conduziram ao resultado totalmente oposto. A divulgação dessas experiências, seguidas da conversão do juiz Edmonds, materialista que sempre ria da crença nos espíritos, que sempre zombava de quem quer que fosse ingênuo bastante para acreditar manter relações com o mundo espiritual, pasmaram a todos os norte-americanos, aumentando ainda mais o interesse pelas manifestações inteligentes do além. Por estarem na vizinhança dos Estados Unidos, o Canadá e o México foram as primeiras nações do mundo a conhecer os extraordinários fatos. Em 1852, um grupo de professores da Universidade de Harvard publicaram um manifesto célebre para apoiar com seus testemunhos a autenticidade dos movimentos e elevação das mesas, sem que para isso entrasse em jogo qualquer agente físico conhecido. Os professores, depois de várias experiências, praticadas com o mais escrupuloso cuidado, se viram obrigados a admitir que ali havia manifestação constante de uma força inteligente que parecia ser independente das pessoas vivas. Do outro lado do Atlântico, as notícias que chegavam sobre os extraordinários fenômenos eram raras. E quando chegavam, eram em sua maioria incompletas, desvirtuadas e pontilhadas do sarcasmo e do ridículo dos cronistas. Talvez por isso, a princípio, nenhuma atenção foi dada no velho continente ao maravilhoso espetáculo sobrenatural que surgia naquelas terras distantes. Mas tudo isso mudou ao final do ano de 1852, com o desembarque de alguns médiuns americanos no norte da Escócia, trazendo em sua bagagem os fenômenos e as manifestações das mesas girantes. Primeiro ganharam a Escócia, em seguida Londres e em menos de um ano se espalharam por quase toda a Inglaterra. Sir Arthur Conan Doyle, o reverenciado criador das histórias de Sherlock Holmes, descreve esse movimento como uma invasão organizada,
onde os espíritos que se fizeram notar acabaram revelando sua existência ao mundo materialista como evidência definitiva de sobrevivência da alma após a morte. Em junho de 1853, o Illustrated London News lamentou o fato de que as pessoas prosaicas do século XIX estivessem mergulhadas de uma só vez na profundidade sem fundo do espiritualismo. Este popular jornal semanal acreditava que tinha boas razões para pensar dessa maneira, dado o estado mental da população em geral. Ferrovias, vapor, eletricidade e as maravilhas indubitáveis que eles produziram não se mostraram poderosas o suficiente para suplantar e destruir aquele amor inato e forte do sobrenatural que parece implantado na mente humana. Milhares de pessoas da Europa e dos Estados Unidos estão transformando as mesas e se recusando obstinadamente a acreditar que os meios físicos e mecânicos estão, de alguma forma, conectados no processo. Os chapéus também são virados, assim como as cabeças que os usam. As pessoas pareciam estar tão fascinadas pelos fenômenos que em uma nação já enfraquecida por recentes surtos de doenças mortais, a epidemia do girar das mesas e do espiritualismo havia aproveitado não só o ignorante e o homem comum, mas o educado e o refinado como uma gripe ou cólera altamente contagiosos. O Illustrated London News não foi o único a comparar o espiritualismo a uma intensificação do sobrenatural em uma era aparentemente iluminada. Ao longo do meio para o final do período vitoriano, os fenômenos espiritualistas foram associados a uma ampla gama de fenômenos sobrenaturais contemporâneos e antigos, incluindo milagres cristãos, bruxarias, aparições de mortos-vivos, casas assombradas, fadas e visões. A partir de janeiro de 1853, o fenômeno já havia se propagado por diversos países europeus. Desde os salões literários até as pequenas salas de jantar, pessoas de todas as classes sociais cederam ao espiritualismo moderno a possibilidade de contactar seus mortos. E é claro que algo dessa magnitude não poderia passar despercebida aos olhos da Igreja. O Conde de Richmond publicou em Paris uma brochura na qual resumia o grande movimento do espiritualismo nos Estados Unidos, onde o autor católico descrevia os notáveis fenômenos observados na América, cuja realidade ele aceitava, porém, ingenuamente os atribuiu a Satã, conjurando os bispos e até mesmo o Papa a se levantarem em defesa do rebanho e aplicarem contra os espíritos e as mesas, em nome daquele que foi dado todo o poder no céu, na terra e nos infernos, a exclamação: "Vá de retro, Satanás, Satanás, Satanás!" O ilustre conde, num certo ponto do seu livro, dizia ainda que o objetivo das manifestações espirituais era um só: destruir as religiões cristãs então existentes. Em lados opostos, grande parte dos espiritualistas insistiam que as manifestações eram a prova definitiva da independência do espírito e da matéria, da sobrevivência e imortalidade do espírito após a morte corporal, do eterno progresso de todos no além e na possibilidade de que, sob certas condições, espíritos dos mortos poderiam manifestar-se aos vivos. O Saturday Review falava para muitos vitorianos quando, em 1871, criticou a maneira pela qual as manifestações espiritualistas só ocorreram de maneira mais caprichosa do que aparecendo sob demanda 5 anos depois, argumentando que as manifestações espirituais não poderiam ser reduzidas a uma verdadeira lei da natureza, porque nunca foram realizadas de maneira aberta e direta,
como qualquer experimento honesto, pois eram sempre produzidos no escuro ou apenas diante dos crentes e confederados conhecidos, ou dentro de um lugar especialmente preparado. E mesmo quando são feitas à luz do dia, o operador está cheio de truques para distrair a atenção e produzir uma misteriosa perplexidade. Com o assunto sendo tratado em artigos de jornais e revistas, não era de se esperar outra coisa da ciência além de uma investigação minuciosa, tendo como resultado inúmeras teses e tratados, numa obstinada corrida para encontrar uma explicação para o movimento das mesas e as comunicações através dos médiuns com base nas então conhecidas leis naturais. Dentre as hipóteses que se julgavam mais aptas a esclarecer o mistério, figuravam a fraude ou charlatanismo, ilusão ou alucinação, algum tipo de agente ou força física, o demônio e, finalmente, espíritos desencarnados. Os cientistas, palavra que havia sido utilizada pela primeira vez em 1833, haviam consagrado como modelos de pesquisa a observação e o método experimental, consolidando um paradigma epistemológico que podemos descrever como sendo um materialismo lógico indutivista, quantitativo e totalmente baseado na análise racional. Destronando pouco a pouco a Bíblia Sagrada, enquanto detentora da verdade, a ciência prosseguia prudente e progressivamente pelos terrenos sólidos dos algarismos e da observação, sem nada afirmar antes de ter em mãos as provas. A suposta demonstração da existência da vida após a morte foi se tornando cada vez mais popular, o que levou muitos oportunistas a enxergarem nisso uma verdadeira mina de ouro, explorando inescrupulosamente a credulidade alheia. E junto com as apresentações pagas, surgiram as acusações de charlatanismo. Em 1853, Charles G. Page publicou um livro dedicado à exposição pública das fraudes cometidas por médiuns, especialmente pelas irmãs Fox. Para ele, as batidas atribuídas aos espíritos eram produzidas pelas irmãs por meios de truques. Porém, reconheceu que sua teoria não explicava como as batidas respondiam corretamente a perguntas particulares sobre pessoas mortas desconhecidas dos médiuns, como nome, doença que as levaram ao óbito e a cidade em que viviam. Page concluiu que os fenômenos psíquicos não passavam de truques, e mesmo que as manifestações escapassem ao alcance de sua teoria, parecendo autênticas, elas ainda assim seriam truques. Esses truques também poderiam se manifestar de forma mais sofisticada. Baseando suas explicações em razões fisiológicas para o fenômeno, médicos especialistas chegaram até a hipótese dos músculos estalantes ao observarem o estado de extremo cansaço dos médiuns ao final de cada sessão, deduzindo então que sua causa seria decorrente do grande esforço físico realizado para produzir os ruídos. De acordo com esses médicos, a confirmação da hipótese apoiou-se em uma mulher capaz de fazer sons semelhantes com movimentos de rotação da tíbia e do fêmur, gerando assim os famosos estalos. A explicação teve por consequência o convite das irmãs Fox para testarem suas hipóteses em uma de suas sessões. Após sucessivas experiências que consistiam na imobilização das pernas de Meg e no apoio das mãos dos médiuns para sentir o seu fêmur e tíbia, eles não conseguiram demonstrar sua hipótese. Contudo, os autores se valeram de outros depoimentos para afirmar que os estalos poderiam ser realizados em outras partes do corpo. Alguns historiadores consideram que a exposição a fraudes de médiuns mercenários foi a maior causa para o declínio do espiritualismo.
Ainda em maio de 1853, nos primeiros meses em que as mesas girantes ocuparam os noticiários europeus, a Academia de Ciências da França organizou uma comissão investigativa destinada a examinar a natureza dos fenômenos. Ela era composta pelo químico Michel Chevreul e pelos físicos Jacques Barbinet e François Arago. Para os membros da comissão, as mãos posicionadas sobre a mesa estariam sujeitas à acumulação e dispersão de pequenos impulsos musculares, pouco perceptíveis para o sentido humano, mas rápidos e fortes o suficiente para provocar o deslocamento de grandes massas. No mesmo ano, Michael Faraday publicou uma explicação semelhante. O físico inglês investigou médios em que confiava, realizando uma experiência cujo objetivo era verificar a possibilidade de os participantes da sessão pressionarem a mesa sem perceber. Para isso, prendeu pastilhas de cera de terebentina sobre um cartão fixado na borda da mesa. Após a sessão, Faraday observou que os cartões estavam marcados com os dedos dos participantes, simulando o movimento na mesma direção da rotação da mesa. Ele concluiu que a expectativa dos médiuns em produzir o fenômeno psíquico fazia com que eles aplicassem inconscientemente uma força na ponta dos dedos em favor do lugar para onde a mesa girava. Embora considerassem suficientes suas teorias para explicar os ruídos e movimentos das mesas, elas contemplavam somente uma pequena parte do conjunto de fenômenos relatados, excluindo de seu campo aqueles considerados inteligentes, como a resposta a perguntas por meio de batidas e a escrita sobre uma cesta. Barbinet limitou-se a afirmar a impossibilidade desse tipo de manifestação inteligente pelas leis físicas conhecidas. Por sua vez, Faraday reconhecia que sua explicação também era insuficiente para dar conta de todas as formas de manifestações mediúnicas existentes. Ao considerar as mesas girantes, consequência da pressão involuntária das mãos dos médiuns, os pesquisadores abriram campo para a investigação das causas psicológicas dos atos inconscientes. A ilusão ou alucinação tornaram-se uma das principais explicações para as manifestações. Os pesquisadores dessa hipótese concordavam com a ideia de que a imaginação gerada pelo desejo dos participantes de que o fenômeno fosse real seria a causa da ilusão dos espíritos. O médico escocês James Braid criou uma das primeiras formulações do conceito psicológico de ideia fixa para explicar o fenômeno das mesas girantes. Ele explicou que a rotação das mesas seria o resultado da ação muscular sem esforço consciente produzida por uma ideia dominante. William Benjamin Carpenter, médico britânico, chamou a crença nas mesas girantes de uma epidemia de delírio que poderia ser atribuída ao desejo emocional de algum tipo de certeza da continuidade da existência dos amigos falecidos e, portanto, da nossa própria existência futura. Para ele, a mente dos médiuns estaria subjugada a uma ideia dominante por meio da sugestão. Nos anos seguintes, Carpenter elaborou o conceito de ação involuntária produzida por uma ideia dominante, com a noção de cerebração inconsciente, que se tornou uma das principais explicações para as ações produzidas por um ser não desperto. Ele também foi o criador do nome efeito ideomotor, hoje utilizado pela psicologia para designar movimentos musculares inconscientes. Essas explicações satisfizeram alguns investigadores, enquanto outros afirmavam que o fenômeno, em toda sua abrangência, ainda continuava inexplicado. A ação de forças físicas imponderáveis foi uma das teorias mais exploradas para a explicação das mesas girantes. As teorias do magnetismo animal
e os estudos científicos da eletricidade tornavam provável a tese da atuação das forças invisíveis sobre a matéria. Acreditava-se que forças poderiam ser retiradas e emanadas pelo corpo humano, atuando sobre a forma de fluido. Na mesma época em que as teses do magnetismo animal de Mesmer, já comentado no episódio anterior, começaram a repercutir na sociedade francesa, o médico Luigi Galvani publicou seus primeiros resultados sobre a relação entre o fluido elétrico e o corpo dos animais, o que chamou de eletricidade animal. Na Inglaterra, John Pritchard, membro do Royal College of Surgeons, acreditava que as mesas giravam pela ação de um agente elétrico que permeava os espaços da matéria. Os dedos do médium seriam terminais elétricos capazes de preencher tais espaços, causando um movimento contrário à gravidade. No entanto, parte dos adeptos dessa teoria considerava que as propriedades já bem conhecidas da eletricidade e do magnetismo terrestre não seriam adequadas à análise do fenômeno, defendendo a existência de um fluido presente na natureza e ainda não identificado pela ciência. O novo fluido serviria de intermediário entre a alma e a matéria, sendo o elemento responsável pelas manifestações psíquicas. Os adeptos dessa hipótese acreditavam que essa substância seria a responsável por provocar barulhos e mover objetos à distância. O fluido ainda poderia ocasionar a superexcitação do cérebro do médium, que em alguns casos demonstrava maior percepção mental, a ponto de permitir o conhecimento de eventos distantes e de pensamentos de seus assistentes. Embora a ação dos fluidos guardasse profundas semelhanças com as ideias dos espiritualistas, os fluidistas rejeitavam a hipótese da manifestação de espíritos desencarnados, alegando que as comunicações mediúnicas decorriam do organismo humano e que o médium transmitia ecos do pensamento. O processo era executado de forma inconsciente, tanto por parte do médium quanto dos participantes. O filósofo norte-americano George Sampson, presidente do Columbia College, hoje George Washington University, afirmava que as informações transmitidas em uma comunicação atribuída aos espíritos eram de conhecimento de alguns dos presentes, ainda que inconscientemente. Sampson ilustrou sua teoria com o caso de uma servente inglesa que, após uma doença que teria afetado seu cérebro, passou a ler a Bíblia em hebraico. Baruch Adonai Hamivorach Leolam Vaed. Baruch Adonai Hamivorach Leolam Vaed. Descobriu-se que, em sua infância, ela fora criada por uma família judia na qual costumava ouvir a leitura da Bíblia em hebraico e também repetir as palavras. De acordo com Sampson, esse caso se adequaria ao que estaria sendo atribuído a alguma espécie de comunicação mediúnica. No momento de superexcitação cerebral, as palavras ouvidas e repetidas em sua infância teriam emergido inconscientemente, sendo falsamente atribuída aos espíritos. Em 1900, a teoria de Sampson foi chamada de criptomnésia pelos psiquiatras Theodor Flournoy, atualmente sendo considerada como um transtorno mental de alteração da memória. Por fim, chegamos à hipótese da ação espiritual. Os partidários dessa ideia atribuíam o movimento das mesas e as mensagens mediúnicas à ação de personalidades inteligentes invisíveis. Seus adeptos defendiam que esses fenômenos forneciam evidências de que uma fonte inteligente, além dos participantes das sessões, seria a causa dos mesmos. Partiam do princípio de que o grande número de mensagens supostamente escritas por personalidades incorpóreas tenderia a justificar a hipótese da intervenção dos espíritos. Embora os espiritualistas concordassem que a causa dos fenômenos eram os espíritos, muitos possuíam diferentes opiniões sobre a natureza deles, como, por exemplo, o reverendo norte-americano C. H. Harvey, que afirmava que as comunicações obtidas por intermédio das mesas e de outros meios eram de espíritos glorificados, que possuíam grande ciência e sabedoria,
equiparando esses fenômenos aos relatos sobrenaturais presentes na Bíblia. Outra hipótese era de que as comunicações eram realizadas por espíritos demoníacos. Jules Eudes, o Marquês de Mireville, acreditava que as manifestações das mesas eram genuínas. No entanto, insistia que os agentes que moviam as mesas e se comunicavam eram espíritos malignos que também estavam associados à clarividência e à leitura da mente. Mas nem todos os representantes da Igreja Católica consideravam os fenômenos mediúnicos perigosos. O abade Almainana, que chegou a considerar a possibilidade de o demônio estar atuando sobre as mesas girantes, rejeitou essa hipótese quando não identificou sinais de possessão entre os participantes. Ao questionar os médiuns durante as sessões sobre variados temas, Almainana observou que o conhecimento que eles possuíam não poderia advir deles próprios nem de seus assistentes, concluindo então que as comunicações só poderiam ser dadas pelos mortos. Já a hipótese poliespírita considerava a possibilidade de os fenômenos serem produzidos por inteligências extracorpóreas, espíritos que viveram na Terra possuindo diferentes graus de bondade, de malícia, de saber e de ignorância. O farmacêutico Paul-François Mathieu afirmava que os espíritos poderiam ser a fonte de conhecimento, mas as sessões deveriam ser conduzidas com extrema seriedade e cautela para evitar os perigos espirituais trazidos por espíritos maliciosos. Um dos mais influentes defensores da hipótese da ação dos espíritos foi o intelectual francês Hippolyte Léon Denisard Rivail. Embora considerasse válidas as hipóteses de charlatanismo, ilusão, causas físicas e forças fluídicas, afirmava que elas só seriam capazes de explicar os fenômenos parcialmente. Para ele, a teoria espírita seria a explicação mais plausível para as manifestações inteligentes por trás da existência e atividade de uma mente ligada a uma pessoa falecida. Esses fenômenos se referiam especialmente a conhecimentos, habilidades e traços de personalidades compatíveis com pessoas falecidas específicas, mas não possuídos pelos médiuns. Desse modo, sua teoria se encaixava perfeitamente como resposta a certos enigmas, até então contemplados pelas outras hipóteses. Como explicar o fato de haver médiuns analfabetos escrevendo, pintando e desenhando habilmente sem nenhum treinamento prévio e sem jamais terem exibido essas habilidades em suas vidas comuns? E quanto àqueles que escreviam poemas sem conhecimento prévio das regras de poesia e sem experiências prévias com esse tipo de arte? Também haviam os que falavam ou escreviam corretamente em línguas que não conheciam, ou aqueles que apresentavam uma caligrafia semelhante à alegada personalidade comunicante quando viva. Sem falar o fato de demonstrar certas características de caráter, humor e escolha de palavras relacionadas com o espírito comunicante, que eram desconhecidas dos médiuns. Mas nem sempre foi assim. Até chegar a essas conclusões, o professor Rivail passou pelos estágios do ceticismo como seria de se esperar de um homem de ciência. A escritora inglesa Anna Blackwell, que o conheceu de perto, afirmava que aquele espírito ativo e tenaz era precavido até à quase frieza, cético por natureza e por educação. Filho de pais católicos e um admirador de filósofos racionalistas como René Descartes, Rivail, contando com 24 anos à época, já expressava sua preocupação científica e seu caráter positivo ao escrever numa de suas obras sobre educação. Aquele que houver estudado as ciências rirá, então, da credulidade supersticiosa dos ignorantes. Não mais crerá em espectros e fantasmas. Não mais aceitará fogos fatos por espíritos.
O professor Rivaio já tinha lido as notícias nos jornais e ouvido relatos das cenas que se repetiam em salões nobres de Paris, Londres, Nova York e São Petersburgo. Diante de personalidades tão ilustres quanto perplexas, mesas de todos os pesos e tamanhos se erguiam do chão e se moviam em todas as direções, sem que ninguém as levantasse. Algumas chegavam a atingir o forro do teto e a se espatifar lá embaixo, como se estivessem dominadas por forças ocultas. Outras flutuavam no ar e pousavam diante das testemunhas, como folhas ao vento. Muitas seguiam as ordens e contra-ordens dos convidados. Agora vá para a direita. Agora para a esquerda. Suba. Desça. Pare. No jornal L'Illustration, de 14 de maio de 1853, o alvoroço provocado pelas mesas girantes era retratado em tom de lamento e ironia. Só se ouve falar por toda parte da mesa que gira. O próprio Galileu fez menos ruído no dia que provou ser realmente a Terra que girava em torno do Sol. Aqui e acolá, nos grandes salões, nas mais humildes taperas, no ateliê do pintor, e vereis pessoas solenemente sentadas em torno de uma mesa vazia, que elas contemplam a semelhança daqueles crentes que passavam a vida a olhar seus umbigos. Algumas histórias curiosas foram geradas nessa época. Conta-se que um navio da Marinha Imperial Francesa, estacionado nos mares da China, toda a tripulação, desde os marinheiros até os oficiais, se ocupava em fazer que as mesas falassem. Foi então que alguém teve a ideia de evocar o espírito de um tenente que pertencera à guarnição do mesmo navio e que morrera havia 2 anos. O espírito veio e, depois de várias comunicações que a todos encheram de espanto, disse o que se segue por meio de pancadas. Peço-vos urgentemente que mandeis pagar ao capitão a soma de 5 francos que lhe devo e que lamento não ter podido restituir-lhe antes de minha morte. Ninguém conhecia o fato. O próprio capitão esquecera esse débito, aliás, mínimo, mas procurando nas suas contas, encontrou uma nota da dívida do tenente, de importância exatamente idêntica à que o espírito indicara. Foi um amigo de longa data, o magnetizador Auguste Fortier, que em 1854 falou pela primeira vez sobre as mesas girantes ao descrente Rivaio. Na primeira conversa, Fortier teria relatado as manifestações por uma nova característica do fluido magnético, que poderia magnetizar a mesa e movê-la de acordo com a vontade, sem qualquer força física. Rivaio declarou que não se sentiu muito empolgado, recebendo a novidade com certo desinteresse. Eu ainda nada vira nem observara. As experiências realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé confirmavam a minha opinião quanto à possibilidade do efeito puramente material. A ideia, porém, de uma mesa falante ainda não me entrara na mente. Meses depois, Fortier teria narrado uma nova descoberta. As mesas respondiam a perguntas realizadas pelos assistentes. Para a mente racional do professor Rivaio, esse fato era inexplicável e até mesmo contrário às leis naturais. Só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir. Até lá, permita que eu não veja no caso
mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Em maio de 1855, Rivaio acabou aceitando o convite para assistir a uma dessas reuniões na casa da senhora Plémaison, a rua Grange Batelier, número 18. Foi com um misto de curiosidade e desconfiança que o cético professor se preparou para encarar os prováveis fenômenos da noite. Sua descrença talvez viesse de suas experiências anteriores, por já ter testemunhado os poderes nada sobrenaturais de alguns trapaceiros que conhecera anos antes, enquanto trabalhava como contador no pequeno teatro Le Folies Marines, no Champs-Élysées, palco de inúmeras experiências magnéticas, elétricas e mecânicas conduzidas por físicos e químicos em espetáculos concorridos e que agora abrigava os verdadeiros exploradores da boa-fé dos incautos. Será que as mesas se moveriam? Será que seguiria as instruções dos anfitriões e convidados? Será? A presença do cético professor naquela sessão só aumentava a tensão e a expectativa dos anfitriões e convidados naquela noite. Quem sabe o experimentado professor não encontraria uma explicação científica para o movimento das mesas, caso o fenômeno se repetisse na casa da senhora Plémaison. Quem sabe não desvendaria truques secretos por trás de movimentos atribuídos a fantasmas. E as mesas giraram, saltaram, correram e deram respostas inteligentes a diversas perguntas sobre os mais variados assuntos. O professor estava disposto a dar crédito à anfitriã, considerada respeitável e confiável por velhos conhecidos, mas só decidiu apostar na sua boa-fé depois de inspecionar discretamente o ambiente iluminado por velas e candelabros, em busca de sinais de traquitanas ocultas como fios, ímãs ou roldanas. Uma breve prece foi feita, seguida por um longo e incômodo silêncio, interrompido somente pela passagem de carruagens do lado de fora, pelo tic-tac dos relógios de bolso e por tosses esporádicas. Rivaio já pensava em se retirar quando ouviu alguns estalos sobre os tacos e testemunhou o primeiro movimento da mesa. O agora crente professor ficou tão impressionado que acabou declarando ao final da noite que o fenômeno não deixara margem a qualquer dúvida. Em pouco tempo, as mesas passaram de girantes a falantes, passando a transmitir mensagens ao som de pancadas certeiras, como verdadeiros telégrafos do além. Uma pancada, letra A, duas pancadas, letra B, e assim por diante, até formarem palavras, frases e textos inteiros. Mas algumas perguntas ainda fariam o pensamento de Rivaio girar como as mesas. Qual seria a natureza e o grau de honestidade dos participantes das sessões? Quem estaria em torno da mesa? Quem conduziria as conversas com além? Como garantir que por trás de tantas maravilhas não estivessem meros farsantes? Foi então que Rivaio passou a adotar um critério básico e muito simples para avaliar a idoneidade dos envolvidos nos fenômenos das mesas girantes e falantes: o fato de cobrarem ou não pela exibição dos prodígios. É necessário separar o charlatanismo dos atos sem lucro. Charlatões, a rigor, não praticam o ofício de graça. Na casa da distinta senhora Plémaison, ninguém cobrava ingresso nem pedia doações. O espetáculo era gratuito.
Os fatos posteriores observados por Rivaio em 1855, com diferentes médios, foram de tal ordem que o perspicaz professor sentiu que algo muito importante estaria se passando naquele exato momento. Entrevi naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim investigar a fundo. Havia um fato que necessariamente decorria de uma causa. Há ou não há uma força inteligente? Eis a questão. Se essa força existe, o que é? Qual será a sua natureza e origem? Estaria tudo isso além da humanidade? Ilusionismo? Não. Ciência. A ciência, voltada para a investigação de mundos invisíveis, rastreados por microscópios e telescópios cada vez mais potentes. Dos átomos aos planetas, quais os limites? Entre os vivos e os mortos, quais as fronteiras? Continuando a frequentar a casa da senhora Plemezon, efetuou observações cuidadosas, repetiu experiências e assistiu a alguns ensaios de escrita mediúnica no Ardósia, com auxílio da cesta de bico, conhecida como Corbel Dupuy. Até que encontrou nas sessões da família Baudin, então residente à rua Rochechouart, o ambiente ideal para prosseguir suas observações. Foi através de duas adolescentes que ele conhecera na casa da senhora Plemezon que Rivaio encontrou um campo de estudos mais fértil para suas pesquisas. E coincidentemente duas irmãs, como acontecera anos antes com os Fox em Hydesville, Caroline e Julie Baudin, então com 16 e 14 anos, filhas de Émile Charles e Clementine Baudin. As duas jovens impressionavam os visitantes pela capacidade de pôr no papel, e não em pedras de ardósia, mensagens atribuídas a inteligências estranhas. Toda semana, encaixavam lápis no fundo de uma cesta de vime, com a ponta voltada para baixo, e equilibravam esse aparelho, a corbelle, sobre páginas em branco. Para a surpresa dos espectadores, o lápis parecia então ganhar vida própria, enquanto preenchia os maços de papel com textos de todos os tipos e estilos. O novo método, muito mais prático e eficiente do que o tati-bitate telegráfico das mesas falantes ou os garranchos sobre a ardósia, teria sido recomendado pelos próprios seres invisíveis em sessões simultâneas promovidas na Europa e nos Estados Unidos, ao som das rudimentares pancadas alfabéticas. E foi acompanhando uma dessas manifestações que apresentou-se o espírito Zéfiro, que se identificou como o protetor da família. O espirituoso espírito, com perdão do trocadilho infame, acabou revelando a Rivaio o nome que ele carregara em outras vidas em suas 11 letras. Allan Kardec. Ambos haviam convivido e trabalhado juntos como druidas nas Gálias, à época do imperador Júlio César, entre 58 e 44 anos antes de Cristo. A partir daí, o dedicado professor passaria a adotar o nome druida do passado, a fim de separar a sua obra como educador e discípulo de Pestalozzi do seu trabalho junto aos espíritos, que lhe ditavam as respostas a perguntas cada vez mais complexas, englobando todo um conjunto de ensinamentos que acabariam por formar a doutrina espírita, a partir da publicação de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Numa das reuniões da senhora Plemezon, travei conhecimento com a família Baudin, que residia então à rua Rochechouart. O senhor Baudin me convidou para assistir às sessões semanais que se realizavam em sua casa e às quais me tornei desde logo muito assíduo.
eram bastante numerosas essas reuniões. Além dos frequentadores habituais, admitiam-se todos que solicitavam permissão para assistir a elas. Os médiuns eram as duas senhoritas Baldan. Aí tive ensejo de ver comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas, algumas vezes até a perguntas mentais, que acusavam de modo evidente a intervenção de uma inteligência estranha. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei a essa nova ciência, como fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia as consequências dos efeitos, procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Foi assim que procedi sempre em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurara em toda a minha vida era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo que as almas dos homens, não possuíam nem plena sabedoria, nem ciência integral, que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau de adiantamento que haviam alcançado, e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Reconhecida desde o princípio, essa verdade me preservou do grave escolho de crer na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou alguns deles. Para Kardec, as mesas girantes sempre representaram o ponto de partida da doutrina espírita. Esses fatos, repetidos à vontade por milhares de pessoas em todos os países, não podiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Essas mesmas inteligências do além fizeram interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos, sendo atribuídos a eles o mérito das comunicações escritas. Receberam-se as primeiras desse gênero, adaptando-se um lápis ao pé de uma prancheta leve, colocada sobre uma folha de papel, posta em movimento pela influência de um médium. Essa mesma influência fazia com que o pequeno artefato começasse a traçar caracteres, depois palavras e depois frases. Os processos foram gradualmente sendo simplificados até que se percebeu mais tarde que todos aqueles objetos não passavam de meros apêndices. Forçada a um movimento involuntário, a mão escrevia sobre o impulso que lhe imprimia o espírito alheio à vontade ou ao pensamento do médium. A partir de então, as comunicações de além-túmulo se tornaram sem limites, como é a correspondência habitual entre os vivos. Desde alguns anos, o Espiritismo ha realizado grandes progressos. Imensos, porém, são os que conseguiu realizar a partir do momento em que tomou o rumo filosófico, porque entrou a ser apreciado pela gente instruída. Presentemente, já não é um espetáculo, é uma doutrina de que não mais riem os que zombavam das mesas girantes. Esforçando-nos por levá-lo para esse terreno e por mantê-lo aí, nutrimos a convicção de que lhe granjeamos mais adeptos úteis do que provocando à torta e à direito manifestações que se prestariam a abusos.
Disso temos cotidianamente a prova no número dos que se hão tornado espíritas unicamente pela leitura de O Livro dos Espíritos. Você ouviu a mais um episódio do Ecos de Além Túmulo. A história do Espiritismo contada sob o ponto de vista dos seus principais protagonistas, os Espíritos Imortais. Este podcast é uma produção do Horizonte Infinito. Para conhecer mais, visite horizonteinfinito.com.br. Até a próxima!